Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar sobre dois temas que estão em debate aqui nessa casa. O primeiro deles é a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado nesse país. A proposta de fim do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função. Essa proposta veio para o plenário, foi aberto o prazo de 5 sessões para debate, para discussão, e no fim das 5 sessões houve um requerimento de apensamento de uma outra PEC, essa PEC do fim do foro, num movimento juridicamente legal, faz parte do processo legislativo, mas no movimento unicamente para postergar a votação dessa proposta aqui nesse plenário. Eu votei contra esse apensamento aqui nesse plenário, fui derrotado, eu e alguns outros senadores, e com isso a PEC do fim do foro voltou para a CCJ. Na minha concepção, senhor presidente, essa crise toda, cabe à justiça agir e punir os responsáveis pelo desvio de dinheiro público. É preciso investigar caso a caso, porque não tem nada na vida pior do que uma injustiça. Agora, no final, todos aqueles que tiverem alguma responsabilidade nesse mega esquema de desvio de dinheiro público, precisam ser punidos. E o que o Congresso pode fazer? A primeira coisa é essa, aprovar aqui a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado nesse país. Eu fiz um pronunciamento aqui no início do meu mandato, defendendo o fim do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função. Os Estados Unidos, a Itália, a Alemanha, a França não possuem foro por prerrogativa de função para parlamentares. A Inglaterra, a Argentina e o Chile não possuem para ninguém. Não tem foro privilegiado, foro por prerrogativa de função para ninguém. No Brasil, nós temos uma Suprema Corte, um Supremo Tribunal Federal, que tem que julgar 90 mil processos por ano. O foro privilegiado hoje, ele colabora para a impunidade que a gente tem nesse país. Então, o que precisa ser feito? A CCJ votar isso de uma vez para trazer de novo para o plenário e nós votarmos aqui de uma vez por todas isso. Eu votei contra o apensamento que fez essa proposta voltar para a CCJ. Agora, nós temos que trazer essa proposta de volta para ela ser votada nesse plenário. E isso não é só para punir culpados por desvio de dinheiro público, não. Tem muita gente que diz que é inocente, é importante votar essa proposta, porque vão ter os seus julgamentos serem feitos com mais rapidez. E se tem alguém que está sendo acusado injustamente, eu acho que tudo que a pessoa mais quer é que seja julgado logo. Então vamos votar essa PEC do fim do foro privilegiado aqui. Até porque, volto a dizer, o foro privilegiado hoje, o foro por prerrogativa de função como ele existe no Brasil, ele só faz com que aumente a impunidade nesse país. Porque os processos são simplesmente adormecidos em gavetas e não são julgados, não são objetos de deliberação por parte da justiça brasileira. Então nós temos que acabar com o foro privilegiado. E a segunda questão, senhor presidente, é esse projeto de abuso de autoridade, entre aspas. Eu não sou contra se discutir um projeto de abuso de autoridade. Nós temos uma legislação sobre isso que data de 1965. Nós podemos fazer uma revisão dessa legislação, sim.
Mas esse projeto que está tramitando aqui, e que eu tenho criticado fortemente aqui nesse plenário, esse projeto tem um artigo que diz simplesmente o seguinte, que se um promotor ou um procurador abrir uma denúncia, começar uma investigação contra alguém, e depois um juiz negar a denúncia, tiver uma interpretação diferente, achar que não houve o crime que o procurador acha que houve, ou que ele abriu uma investigação para que fosse investigado determinada coisa, simplesmente esse procurador, esse promotor, pode ser tipificado nessa lei como usou de abuso de autoridade. Quem é que vai abrir uma investigação nesse país depois disso? Se depois um juiz tiver um entendimento diferente, esse procurador, esse promotor, poder ser punido. Eu não sou contra que se punam procuradores ou promotores. Acho que se há erros e excessos, que punamos os erros e os excessos. Mas não punir uma instituição que vem sendo importante para o contribuinte brasileiro e para o Estado democrático de direito brasileiro. Se um juiz de primeira instância define uma situação, define um processo de uma forma, e isso for revisado por um juiz de segunda instância, esse juiz de primeira instância passa a correr risco de sofrer um processo por essa lei de abuso de autoridade. Então, isso vai deixar, e pode ocorrer uma divergência de opiniões. Para isso, inclusive, é porque existe mais de uma instância. Pode existir divergência de opiniões. Então, muitos dos julgamentos no Poder Judiciário, por turmas que são feitos na esfera coletiva, não acabam por unanimidade. Ou seja, há divergência de opiniões, e não é crime ter divergência de opiniões. Uma coisa é você punir abuso, outra coisa é você punir a divergência de opinião, ou a divergência de interpretação da legislação. Então, isso vai deixar procuradores, promotores e juízes de primeira instância todos com um pé atrás com tudo. E nós precisamos incentivar as investigações de desvio de dinheiro público. Nós não podemos constranger essas investigações. Então, esse artigo, na minha concepção, ele faz com que isso não seja uma proposta boa. Por isso eu tenho criticado aqui. Então, eu considero, senhor presidente, que esses são dois pontos, na minha concepção, importantes nesse momento aqui. Primeiro, acabar com o foro privilegiado. E segundo, não aprovar essa lei de abuso de autoridade, entre aspas, que tem esse artigo que eu não tenho como concordar e que, na minha concepção, ele vai inibir as investigações nesse país e inibir operações como a Lava Jato. E isso, para o contribuinte, não é bom. E o meu mandato aqui, ele é um mandato que serve ao contribuinte brasileiro, aquele que paga impostos, que me colocou aqui para representá-lo. Esses são os dois pontos que eu considero importantes nessa semana, senhor presidente, importantes que sejam analisados com muito critério por parte desse parlamento. Muito obrigado.